Olá, meus irmãos, graça, misericórdia e paz para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction. Canal este que faz parte aí do Ministério Arauto da Profecia. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para estar dando continuidade o estudo que nós já começamos sobre Apocalipse capítulo 11. Nós estamos vendo a interpretação do pastor Samuel Ramos com respeito aqui a Apocalipse capítulo 11, meus irmãos. Então vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Mas antes, se você for novo por aqui dentro do nosso canal, se você ainda não foi inscrito, por favor já se inscreva e ativa aí o sininho das notificações, para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo de valor, você será notificado, você será aí avisado. Dito essas palavras para vocês, meus amigos, vamos começar de onde nós paramos no último slide, né, que a gente fez aí. Nós fizemos até esse slide aqui, meus irmãos, onde diz assim a palavra de Deus aqui, né? Apocalipse 16:13 identifica três grandes poderes, três bestas na linguagem bíblica. Nós vimos no estudo passado que a primeira besta é o próprio dragão, meus irmãos. O ateísmo, né, o espiritualismo, é a besta que surge do abismo, né? O dragão é a própria besta que emerge do abismo, conforme Apocalipse capítulo 11, verso 7. Depois ainda nós temos uma segunda besta, meus irmãos, que é a besta que emerge do mar, o próprio papado, conforme é descrito em Apocalipse capítulo 13, verso 1. Temos ainda uma terceira besta, que é exatamente o falso profeta. E o falso profeta é a própria besta que emerge da terra, que é uma representação do protestantismo apostatado, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 11. Meus irmãos, Satanás ele pretende fazer uma aliança entre esses poderes, a fim de conseguir, meus irmãos, a aprovação do decreto de morte. E próximo ao final dos 1260 dias literais de supremacia papal, a besta que subiu do abismo atacará a palavra de Deus, principalmente nas áreas onde o ateísmo predomina. Então nós estamos aqui vendo a interpretação do pastor Samuel Ramos, e ele entende, meus irmãos, que após se passar os 1260 dias, em que as duas testemunhas estarão profetizando sobre a terra, quando acabar este período, que já seria a segunda supremacia papal, acabando este período, a besta que emerge do abismo, ela entra em cena, conforme Apocalipse capítulo 11, verso 7, atacando a palavra de Deus, principalmente nas áreas onde o ateísmo predomina. Vamos continuar agora o slide 17. Justo antes do final dos 1260 dias literais, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Apocalipse capítulo 17, verso 16, na versão NVI. Temos aqui 10 poderes liderados pela besta do abismo contra o papado, pondo fim aos 3 anos e meio de supremacia religiosa. Satanás incutirá na mente dos 10 poderes a necessidade de erradicar da terra os guardadores do sábado. Esta interpretação é diferente, mas não anula nem descarta a interpretação histórica. Os acontecimentos preditos em Apocalipse capítulo 11, que se cumpriram na história da França durante a Revolução de 1793, conforme está escrito também no Espírito de Profecia, né? Quando a supremacia papal de 1260 anos estava para terminar, deverão se cumprir ainda outra vez. O papado vai reinar novamente e uma vez mais voltar a cair pela atuação da besta do abismo. Vamos continuar, meus irmãos. Alguns acontecimentos históricos ocorridos em 1793. Então, a partir de agora, meus queridos, nós vamos ver uns acontecimentos que aconteceu ali na época da Revolução Francesa. E estes acontecimentos, meus irmãos, eles aconteceram de uma forma micro, mas no tempo dos últimos dias, nos dias em que eu e você estamos vivendo, estes acontecimentos descritos aqui na Revolução Francesa vão acontecer agora de uma forma macro, ou seja,
nós tivemos um cumprimento parcial da profecia, mas agora, nos últimos dias, nós teremos um cumprimento completo desta profecia, um cumprimento universal desta profecia, que atingirá todo o planeta. O primeiro acontecimento aí, meus irmãos, que aconteceu, está em 5 de agosto, né? A adoção do calendário republicano que instituía a semana de 10 dias. No 10º dia, ocorria a celebração da República e sua nova religião pagã. No dia 7 de novembro, tivemos a inauguração do culto da razão. No dia 10 de novembro, o Concílio da Comuna ordena a celebração do culto da razão na Catedral de Notre-Dame. Livros pios da Igreja Católica e exemplares do Velho e Novo Testamentos já haviam sido queimados na praça do Templo da Razão. Então perceba, meus queridos, que naquele tempo a palavra de Deus estava sendo queimada, os mandamentos, o caráter de Deus estava sendo colocado em xeque. No dia 21 de novembro, nós tivemos aí um juramento de que dali em diante não se reconheceria outro culto a não ser o da razão. Liberdade, igualdade e república. A mesma coisa está acontecendo hoje, meus irmãos. Nós vemos claramente o atual sistema eclesiástico adventista à frente também da falsa liberdade religiosa. Todas as igrejas, este protestantismo apostatado, vai impor uma lei dominical baseada nesta falsa liberdade religiosa. E isto também aconteceu na época ali da Revolução Francesa. E ainda mais, no dia 23 de novembro, o concílio decreta que todas as igrejas e templos de todas as religiões e cultos em Paris sejam fechados de uma vez. Vamos continuar aqui no próximo slide. A França incrédula fizera silenciar a voz reprovadora das duas testemunhas de Deus. As duas testemunhas aqui, meus irmãos, é a própria palavra de Deus. Uma referência ao Antigo e o Novo Testamento. Mas na raiz, meus irmãos, estas duas testemunhas, que é um símbolo da lei e dos profetas, é as próprias duas tábuas, que representa amar Deus e amar o próximo, que estavam dentro da arca da aliança. A palavra de Deus, ela diz mais aí, ó. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas, e os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus estavam jubilosos. Olha o que ela diz mais. Os homens publicamente desafiavam o Rei dos Céus. Isso está escrito no livro Grande Conflito, página 274. Olha o que ela diz mais. Foi o papado que começara a obra que o ateísmo estava a completar. A política de Roma produzira aquelas condições políticas e religiosas que estavam precipitando a França na ruína. Referindo-se a horrores da Revolução, dizem escritores que esses excessos devem ser atribuídos ao trono e à igreja. Então perceba, meus irmãos, quem é que estava atuando por trás ali das cortinas? Claro que primeiramente por trás das cortinas, quem estava atuando era o próprio dragão, a besta que emerge do abismo. Mas, num sentido visível, quem estava atuando por trás da França, da própria França, meus irmãos, era a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela estava por trás daquela revolução, da revolução que aconteceu ali em 1793. O capítulo 11 do Apocalipse, meus queridos, ele deve ser visto como uma explicação histórica da maneira como Satanás usou o ateísmo no passado, na Revolução Francesa de 1793. Na fase final dos 1260 anos de supremacia papal, e usará novamente quando Roma papal for destruída para sempre no final dos 1260 dias, conforme aí Apocalipse capítulo 17, verso 16. Agora preste atenção aqui na interpretação do pastor. Ele coloca aqui um evento para a sexta trombeta. A sexta trombeta é o segundo ai, e envolve o ateísmo, anunciando para o futuro uma contrafação da batalha do Armagedon. Veja, meus queridos, que ele não está dizendo que a batalha do Armagedon começa na sexta trombeta.
Não, ele está dizendo que ali nós temos uma contrafação da batalha do Armagedon. É uma contrafação, porque as pragas descritas em cada uma das trombetas é uma contrafação das 7 últimas pragas de Deus. É uma contrafação das 7 últimas pragas de Deus. Então veja, a 6ª trombeta é o segundo ai. E envolve o que ele diz? O ateísmo, anunciando aí para o futuro uma contrafação da batalha do Armagedon. E como o segundo ai só termina em Apocalipse 11:14, então os eventos preditos em Apocalipse capítulo 11, versos 7 a 14, se cumprirão novamente. Resumindo, agora ele vai fazer aqui um resumo, meus irmãos. Apocalipse 11 inicia apresentando o juízo celestial em sua fase final. Em seguida fala da supremacia papal e da perseguição da Igreja de Deus durante 3 anos e meio, quando não haverá chuva. Essa profecia ainda não se cumpriu. E a partir do verso 7 entra em cena a besta do abismo, batalhando contra a palavra de Deus. A interpretação histórica de Apocalipse capítulo 11, verso 1 a 14, é confirmada por Ellen G. White, mas existe uma forte evidência de que a mesma profecia terá um outro cumprimento específico no futuro. Estudai o Apocalipse com Daniel, pois a história se repetirá. Isto está escrito aí em Testemunhos para Ministro, página 116. Vamos continuar, meus queridos. Aqui no próximo slide diz o seguinte, meus irmãos. Na interpretação histórica, os 1260 anos de supremacia papal e a guerra da besta do abismo contra a palavra de Deus durante a Revolução Francesa foram acontecimentos que antecederam o juízo investigativo. Porém, no contexto de Apocalipse capítulo 11, o juízo investigativo aparece primeiro. O selamento ocorrerá logo no início da futura supremacia papal, quando todos os habitantes da terra se prostrarem em adoração a Roma, conforme está em Apocalipse 13, 8, 5 a 3. Aqui, meus irmãos, eu até discordo também do pastor Samuel Ramos, porque, na verdade, a obra do selamento, meus queridos, é uma obra que já começou desde o ano de 1844. Isto está escrito no Espírito de Profecia. Mas nós estamos aqui apresentando a interpretação, é claro, do pastor Samuel Ramos. Aqui um terceiro ponto, ele apresenta o seguinte: os 1260 dias, que aí ele faz uma referência como sendo os 42 meses de Apocalipse 11:2 e Apocalipse 13:5, os 1260 dias de supremacia papal ultrapassam o fechamento da porta da graça, estendendo-se até o momento em que a besta do abismo, conforme Apocalipse 11:7, Apocalipse 17:8 e o verso 11, surgir para destruir o poder papal usando o poder dos 10 reis, conforme Apocalipse capítulo 17, verso 16, meus queridos. Nesse tempo, meus irmãos, a besta do abismo também fará guerra contra a palavra de Deus. Vamos agora para o próximo slide. Satanás, meus irmãos, ele é o verdadeiro poder que atua por detrás e através das 3 bestas do Apocalipse. Embora exista um tempo específico para a atuação de cada uma delas, ele primeiramente usa um poder e depois descarta. Hitler ficou mundialmente conhecido pelo massacre dos judeus. A Revolução Francesa permanece como um monumento dos horrores produzidos pelo ateísmo em oposição a Deus. A França, meus queridos, é a única nação do mundo. Veja o que Ellen White diz aí no livro Grande Conflito, página 270. A França é a única nação do mundo da qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e outras terras, mas a França fica à parte na história universal, como o único Estado
que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera a destruição às cidades da planície. Isso está no livro Grande Conflito, página 270. Meus irmãos, a supremacia papal de 1260 anos durante a Idade Média produziu resultados devastadores, tais como o fortalecimento do ateísmo, a revolta contra a religião e o ódio contra a Bíblia. A besta que vem do abismo as atacará e irá vencê-las e matá-las. Tradução aí de Apocalipse 17,6, né, na versão NVI. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. Isso está escrito aí no livro Grande Conflito, página 273 e 274. As influências do ateísmo e da Revolução Francesa estabeleceram as bases para Satanás desenvolver o evolucionismo e o marxismo no século XIX e também, meus irmãos, e assim combater a proclamação das 3 mensagens angélicas. Antes do ano de 1844, não havia grave ameaça à crença numa interpretação literal da semana da criação, como descrita em Gênesis capítulo 1. Então ocorreu uma mudança drástica. O pensamento filosófico e científico começou a romper a ligação com as Escrituras. Coincidências? Em 1844, meus queridos, Charles Darwin rascunhou o livro Origem das Espécies. O objetivo principal do evolucionismo é dissociar o homem do Criador e livrá-lo da responsabilidade diante de Deus. E neste caso, o juízo se torna irrelevante. No mesmo ano, a amizade entre Karl Marx e Friedrich Engels resultou posteriormente no Manifesto Comunista. Os comunistas negam o juízo, daí também a existência de Deus, meus irmãos. Em 1844, Marx escreveu A Questão Judaica. Como editor, Marx começou a publicar seus escritos na mesma época em que as 3 mensagens angélicas estavam sendo proclamadas. Em 1844, nasceu Friedrich Nietzsche, que escreveria que a fé cristã, meus irmãos, é uma mentira sagrada e que o cristianismo é a única grande maldição da humanidade. Cefaleias o levaram à loucura e morreu em 1900. Quando estava sendo internado em 1889, nascia Adolf Hitler, que leria as obras do filósofo que serviriam de base para a negação do cristianismo e para a promoção do holocausto de 6 milhões de judeus. Coincidências? As misteriosas batidas em Rochester começaram em março de 1848, iniciando assim com as irmãs Fox, o espiritismo moderno. Na mesma época, Satanás fez surgir vários movimentos religiosos nos Estados Unidos, cada um, meus irmãos, pretendendo possuir o dom profético, um jeito de contrafazer o genuíno dom e criar confusão. Sobre as manifestações espíritas, Ellen G. White escreveu: o espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está direito e Deus não condena. Desta forma, meus amigos, a doutrina da imortalidade da alma se torna uma defesa contra o juízo celestial. Não foi mera coincidência, meus irmãos, o fato de que o espiritismo,
o marxismo e o evolucionismo surgiram todos na mesma época. O forte movimento ateísta da Revolução Francesa preparou-lhes o caminho. E a maçonaria moderna, o dia 1º de maio de 1776, é uma data muito importante na maçonaria moderna. Neste dia, Adam Weishaupt, um obscuro professor de direito canônico de formação jesuíta da Bavária, fundou sua sociedade secreta chamada Antigos e Iluminados Videntes da Baviera. Por ser essa data um grande feriado da bruxaria, essa sociedade ficou conhecida pelo seu título mais comum, os Iluminados, ou a Ordem do Illuminati. Meus irmãos, tecnicamente um iluminado é um mestre maçom que recebeu toda a luz que a maçonaria pode conceder. A ideia prevalecente entre os iluminados era de um governo abrangente e oculto que busca dominar o mundo. Essa bruxaria esteve ligada às causas que provaram a Revolução Francesa. Seu fundador pretendia promover um caos controlado necessário para a Revolução. A histeria anticristã da Revolução Francesa, a entronização de uma prostituta seminua como a deusa da razão sobre os altares de Notre Dame é uma peça clássica do teatro iluminista. Meus irmãos, a França revolucionária foi em grande parte um experimento do iluminismo. A Revolução Francesa, instigada pela Grande Loja do Oriente de Paris, deu aos homens da Irmandade Secreta a esperança de que, eventualmente, o mundo inteiro poderia ser convencido de que bom grado a se tornar seus escravos. Aproximadamente 5 milhões de franceses foram mortos nas guilhotinas, quando uma selvagem e sangrenta orgia se espalhou pelo país. Não tivesse Deus, meus irmãos, interferido, e toda a Europa bem que poderia ter seguido o caminho da França e do terror. Movimentos subsequentes, provocados por Satanás, tinham a finalidade de neutralizar o impacto da proclamação das 3 mensagens angélicas e também do juízo celestial que se iniciou aí no ano de 1844. No futuro, conforme Apocalipse capítulo 11, versos 7 a 10. Satanás ele vai aplicar a mesma estratégia. A besta do abismo surgirá com toda a sua força. E versículo 29 de Apocalipse capítulo 11, a palavra do Senhor nos diz: E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse capítulo 11, verso 11 e 12. Desde que a França fez guerra às 2 testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca antes. Em 1804, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Seguiram-se organizações semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. Em 1816, fundou-se a Sociedade Bíblica Americana. Cristo, sua palavra e seu povo no futuro, depois de terem sido sentenciados à morte, receberão o Espírito de vida e serão exaltados até ao céu. É passado o 2º ai, o 3º ai cairá sobre Roma papal. Meus irmãos, eu vou tirar aqui a câmera para poder enxergar aqui a tela. Olha o que diz a palavra de Deus. É passado o 2º ai, Apocalipse 11, 14. O 3º ai cairá sobre Roma papal. Isso está ainda no futuro. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse capítulo 16, o verso 19. Isso ocorrerá, meus irmãos, no período da 7ª trombeta, pois é no contexto da 7ª trombeta que as 7 pragas serão derramadas. Meus irmãos, com este verso, meus irmãos, nós encerramos mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction.
Se o conteúdo deste vídeo, meu querido, ele foi relevante na tua vida e na vida da tua família, não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal Revelaction e não se esqueça também de compartilhar este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. Meus irmãos, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, que nós estaremos respondendo a cada um aí na medida do possível. Deixe também o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Dito essas palavras para vocês, meus amados, feche agora os seus olhos para que nós possamos citar a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de vós e todos digam 3 vezes: amém, amém, amém. Louvado seja o Deus do céu e até o próximo vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction, canal este que faz parte do Ministério Arauto da Profecia.